Para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de estar falando com vocês mais uma vez, fazendo essa transmissão, é o seu irmão, pastor Carlos de Oliveira. Paz do Senhor, Deus abençoe a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, todos que estão agora juntamente conosco, fazendo essa transmissão para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós iremos, durante esses minutos, lermos e meditar na palavra do Senhor. Eu convido vocês para nós fazermos uma oração, pedir a graça do Senhor, a direção do Espírito Santo, para fazermos a transmissão dessa mensagem de Deus. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me concedeu para podermos estarmos aqui para mais uma vez, Senhor, meditarmos na Tua palavra, falar, meu Pai, da Tua santa e bendita mensagem. Fala aos nossos corações, nos dá inspiração divina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade. E nesse momento, eu quero ler a palavra de Deus, juntamente com vocês. Está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 18 em diante. Diz, ou melhor, 18 não, capítulo 3, versículo 8 em diante. Diz assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Graças a Deus. Nós lemos aqui quando o Senhor Jesus Cristo está dando uma orientação, uma resposta para um doutor da lei, um homem letrado, tinha grande conhecimento da lei, e fora falar com Jesus Cristo à noite. E ele fala para Jesus Cristo, ele vem elogiando a Jesus. Ele disse para Jesus: Rabi, bem sabemos
que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele vem de uma forma elogiando a Jesus Cristo. Porque entre eles gostavam muito de um elogiar o outro. Jesus diz: vocês buscam glória dos homens, um glorificando ao outro. Mas Jesus disse: eu não busco a glória dos homens, mas a glória do meu Pai. Em outras palavras, Jesus disse: olha, eu não quero saber se eu estou agradando você ou não, ou outras pessoas ou não. Eu quero saber se eu estou agradando a Deus, o meu Pai. E nós sabemos que às vezes é muito difícil a gente agradar as pessoas. Muito difícil. Mas entre nós agradarmos a Deus e agradarmos quem quer que seja, melhor é buscar a glória de Deus. Buscar que nós sejamos aprovados por Deus. É isso que Jesus está dizendo. Agora, Jesus cita aqui uma passagem a respeito do acontecimento que houve muitos anos lá no deserto com o povo de Israel. Ele diz para aquele homem, para Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu disse, Jesus está citando aqui um acontecimento que aconteceu muitos anos antes, lá no deserto, quando o povo de Israel murmurou contra Deus. Murmurou, e Deus então, que vinha trazendo aquele povo para a terra prometida, abençoando, livrando de todos os males, manifestando a sua glória, mas mesmo assim, era um povo de coração duro, era um povo que não tinha o temor dentro do seu coração. Tanto é que eles tinham, com facilidade, eles tinham o costume de abandonar a Deus e ir sempre atrás de outros deuses, atrás de idolatria, atrás de engano, de mentira. Então Deus, a Bíblia nos diz que porque eles murmuraram, Deus mandou lá naquele deserto serpentes venenosas, aquelas cobras venenosas, perigosas. E isso está no capítulo 21 do livro de Números, e eu quero ler aonde diz o seguinte: então tiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma
serpente a alguém, olhava para a serpente e ficava vivo. Então nós vemos aqui que aquele povo revoltado-se contra Deus, mesmo sem ter razão, porque a promessa de Deus é que eles iriam ser colocados em uma terra boa, onde eles iriam viver alegres, felizes com sua família, não seriam mais perturbados, nem seriam escravos de ninguém. E a Bíblia diz que era uma terra que produzia leite e mel, uma terra boa, produtiva, onde eles iriam viver felizes. Felizes eles estariam. E a jornada entre a saída deles do Egito até chegar nesse lugar não era demorada, mas devido à dureza daquele coração, daquele povo, Deus tinha que fazer com que eles andassem na dependência de Deus para que eles pudessem aprender a fazer a vontade de Deus e poder obedecer à voz de Deus. Mas a Bíblia diz o quê? Que eles naquela caminhada falou contra Deus, falou, não teve temor de Deus. Quando a gente ouve uma pessoa que não tem certo conhecimento, nem as revelações de Deus, blasfemar Deus, é algo terrível. Mas imagina, meus amigos, aquelas pessoas que já viram, já contemplaram, já viveram a bênção de Deus, já viram a glória de Deus. Como Deus manifestou seu poder lá no Egito, através dos sinais que foi feito pela manifestação, quando Moisés levantava aquela vara ou tocava, o milagre acontecia. Eles contemplaram tudo isso. Eles viram quando Deus matou os primogênitos e como o povo de Faraó fez com que eles saíssem apressadamente. E um dos grandes milagres, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, quando o mar se abriu para eles atravessarem, diante daquela dificuldade que o exército de Faraó vinha para destruí-los. Muitas bênçãos, eram muitos milagres que eles tinham visto para ter o temor de Deus, o respeito por Deus, considerar a Moisés em seus corações. Mas eles eram rebeldes, coração duro, nunca aprendiam. O apóstolo Paulo diz que há pessoas que sempre são ensinadas, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Nos nossos dias também, as pessoas são ensinadas, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E então, diante disso, diante dessas blasfêmias, Deus enviou. Já existia aquelas serpentes ardentes, aquelas cobras venenosas lá no deserto. Então Deus enviou, fez com que aquelas serpentes viessem no meio do povo. E a Bíblia diz que aquelas serpentes mordiam o povo e eles morriam envenenados. Era uma dor terrível, queimava, por isso é chamada serpente ardente. E não tinha como escapar do veneno daquelas cobras, daquelas serpentes. E a Bíblia diz que morreram milhares de pessoas, muito povo em Israel. Quando o povo começou a sentir, começou a sentir o medo de ser destruído completamente, eles foram até Moisés, pediram para Moisés, ora para Deus ter
pede para Deus tirar essa serpente do nosso meio, porque já morreu tantos milhares de pessoas e nós vamos ser perdidos. Pede para Deus nós essa serpente. A Bíblia diz que Moisés orou. Moisés orou a Deus, pediu a Deus que tirasse aquela serpente do meio do povo. Deus disse para Moisés: Moisés, você vai fazer uma serpente de metal, igual a essa que está aí no meio do povo. E essa serpente você vai pôr em uma haste. Vai colocar tipo de uma madeira alta, uma haste alta, e no meio de Israel, no meio do povo. E todos aqueles que forem mordidos por essa cobra, foi picado, por onde que estejam, se eles de onde estiverem olhar para essa serpente que está nessa haste, então essa pessoa não irá morrer, ficará vivo. Então Moisés fez, e quando aquelas pessoas eram mordidas por essa serpente, eles mesmos, as pessoas sentindo a dor, até gritando, rolando pelo chão, mas olhava em direção daquela serpente que estava no alto daquele mastro, daquela haste, e curava, era curado. Por quê? Porque Deus queria que eles olhassem para o seu próprio castigo. Agora Jesus disse que ele também seria levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto. Jesus Cristo, ele disse também seria levantado, para que todo aquele que olhasse para ele, olha para ele, seja salvo. E ele foi levantado na cruz do Calvário, no alto, naquele alto do Gólgota, foi levantado para que todas as pessoas que olhem para ele, no sentido agora, nós sabemos que ele não está lá mais naquela cruz, e que nem aquela cruz está ali mais, mas no sentido espiritual, nós olhando para Jesus Cristo, para aquele sofrimento, porque o pecado, a Bíblia chama Satanás da antiga serpente, essa serpente que feriu a humanidade para matar todo ser humano, quando enganou lá no jardim os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então colocou o seu veneno em toda a humanidade, e todos destinados à morte, à separação eterna. Mas Jesus disse que aqueles que nos dias de Moisés, lá no deserto, pela serpente que eram picados, olhasse para aquela haste, eles não iriam morrer. Agora Jesus diz também que todos aqueles que já foram picados por essa serpente enganadora, pelo pecado, e que está destinado à morte, só a maneira de escapar dessa morte eterna é se olhar para Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, onde ele pagou por nós os nossos pecados. Então, olhando para ele e crendo nesse sacrifício, nós também iremos sarar desse veneno maldito que Satanás deixou na humanidade, que é o pecado, que é a morte. Meus amigos e meus irmãos, ali aquele povo então, diante dessa situação, olhavam para aquela serpente de metal, naquela haste, eram curados, e aí acabou aquela praga, foram embora. Mas o que acontece, irmão? O povo, nós temos uma tendência de sermos idólatras. A idolatria é uma coisa muito terrível.
é um veneno tão terrível pelas Escrituras, ouvindo a mensagem de Deus, ouvindo o ensinamento das Escrituras, é que nós podemos ser libertos. Jesus disse que se nós conhecermos a verdade, então essa verdade nos libertará. A verdade não da igreja, não do pastor, não de um não, a verdade de Deus, que está escrito nas Escrituras. Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós vivemos uns dias que a superstição ronda todas as casas. Essa superstição bate a porta de cada pessoa. Nós vemos como que essa superstição tem distanciado o povo do Deus que é Espírito e é verdade. Depois de muitos anos, quando foi instituído os reis de Israel, mais de 200 anos, que agora, lá em Israel, mesmo após passado tanto tempo, uma coisa incrível, aquela serpente de metal que serviu só para aquela oportunidade, para Deus fazer aqueles milagres, aquele povo pegou aquela serpente, colocou como no altar e adorava aquela serpente. Adoravam ainda aquela serpente como se aquela serpente fosse uma divindade, quando na verdade era apenas para que o povo entendesse o seu pecado de murmuração. A Bíblia nos diz que quando um dos reis de Israel começou a reinar, o nome dele era Ezequias, no capítulo 18 de 2 Reis, diz assim, sucedeu no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Neustã porque era de metal. Então aquele povo começou então a fazer uma idolatria, adorar aquela serpente, queimar incenso. O incenso que a Bíblia diz é aquele que era oferecido a Deus, aquele perfume que Deus exalava. Então eles adoravam aquela serpente. E a gente fica pensando, que coisa terrível. Quantos anos e aquele povo debaixo dessa idolatria e dessa... Mas eu quero comentar também um fato. A Bíblia nos diz que Paulo, em uma de suas viagens, quando ele estava retornando, o navio enfrentou uma tempestade, eles pararam numa ilha, e lá Paulo, falando do Evangelho, a Bíblia diz que Deus fazia sinais extraordinários através de Paulo, que até os aventais, roupas e aventais que passavam em sua mão, que era levado ao povo, eles eram curados de qualquer enfermidade e fugiam das pessoas de espíritos malignos. Então Paulo orando, e as pessoas talvez até pedissem para ele: ora aqui para eu levar essa roupa para o meu filho, para o meu pai, para a minha mãe que está enfermo, doente. Paulo orava,
e ele levava aquela roupa. As pessoas ficavam curadas, os demônios saíam expulsos, mas nós não vemos isso se repetir mais nenhuma vez. Nenhuma vez se repete. Por quê, irmãos? Porque a obra de Deus é uma obra viva. Se você perguntar para mim, você acredita? Eu acredito. Eu acredito sim que um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode ter revelações espontâneas quando está fazendo a obra de Deus. Deus pode usar de várias maneiras. Pode repetir até isso que aconteceu lá, porém, isso é espontâneo. Não é para tornar-se um costume e fazer disso uma idolatria, uma superstição. Meus amados irmãos, eu creio que uma pessoa pode estar pregando a palavra de Deus e Deus dirigir sob a direção do Espírito Santo para essa pessoa fazer qualquer coisa sob a direção do Senhor, e o Senhor Jesus Cristo operar coisas maravilhosas, mas é momentâneo, é coisa viva. O que eu não creio é que depois as pessoas têm que fazer milhares e milhares de toalhas, de lenço, e está entregando para o povo, usando esse versículo da Bíblia como se fosse uma coisa normal. Não, irmãos, eu creio sim, mas eu não creio em fazer uma indústria de superstição, uma indústria de idolatria. Tem pessoas, irmãos, que recebem esses objetos, seja o que for, e torna-se para ele mais do que aquela imagem de escultura que a gente adorava nas nossas religiões antigas. Se torna mais do que aquelas proteções que as pessoas usavam em seu corpo para lhe proteger. Ah, meus irmãos, as pessoas voltam novamente debaixo de uma idolatria, de uma superstição, enquanto muitas vezes, irmãos, é só para comercializar a palavra de Deus, e o povo não se liberta. Aquele povo adoravam aquela serpente até os dias que esse rei passou a reinar. Daí ele mandou tirar tudo, quebrou tudo, tirou tudo para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Quer dizer, meus amados irmãos e meus amigos, vocês estão me ouvindo, creio no poder de Deus, creio na cura que Deus faz, creio nos milagres que Jesus faz, como fez no passado, creio no batismo do Espírito Santo, creio em todos os dons espirituais que estão nas Escrituras, creio que foi para aquele dia, é para o nosso dia e é para os dias futuros, até a volta de Jesus Cristo. Creio em Pedro, citando a profecia de Joel, que disse que o derramamento do Espírito Santo era para os últimos dias, que nos últimos dias iriam acontecer. Ora, os últimos dias, os dias que nós estamos vivendo. Então eu creio de ser batizado com o Espírito Santo, espiritual, o homem ou a mulher, o moço e a moça, os maravilhosos, que Jesus pode fazer milagre através da oração, que Deus pode dar revelações, que pode dar visão, dar profecia. Creio em tudo, só não creio nessas obras mortas, irmãos, que está servindo e serve só para colocar o povo debaixo de uma superstição, de uma idolatria disfarçada. E é mais fácil a pessoa crer em alguma coisa que lhe foi entregue do que no próprio nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, olhar para o Senhor Jesus lá na cruz, ele disse: aquele que também olhar para mim, olhar quando o Filho do Homem for levantado, esse será salvo. Eu convido você nesse momento a olhar para Jesus Cristo, pela fé, olhar para Ele, que levou os teus pecados, que te dá direito da cura,
que dá o direito da libertação, que dá o direito de uma vida abençoada, de uma prosperidade gloriosa. Que o nome de Jesus Cristo é poderoso para nos dar a bênção, para nos dar a vitória. Afastar essas obras que não produz fé no Deus verdadeiro, que não produz fé para se libertar das perdições de idolatria, e o povo voltando-se para os antigos costumes do passado. Oh, irmãos, tem pessoas que devem ter na sua casa tanto objeto de adoração, tanto objeto idólatra, e não crê mais no Deus que é Espírito e verdade. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da tua vida, que nos dê libertação para termos a nossa visão para o Senhor Jesus Cristo, ter a nossa fé no nome de Jesus, crer que Ele faz milagres, faz coisas extraordinárias ainda e vai fazer, porém, obras vivas, instantânea e gloriosa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito do Senhor possa falar ao teu coração. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro nesse momento, pedindo a tua bênção e a tua vitória, para o Senhor curar, Jesus Cristo, aquele que está doente, para o Senhor libertar, meu Pai, aqueles que estão oprimidos, quebrando os laços, libertando de todo mal. Jesus Cristo, aplica a tua palavra no nosso coração, é o que eu te peço. Peço a ti, meu Pai, uma bênção a todos aqueles que agora estão pedindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Mando a paz do Senhor também aos irmãos que estão nos acompanhando pela rádio. Muitas vezes nós estamos fazendo aqui, mas estamos fazendo também pela Rádio Opus. Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando. E se você também quiser acompanhar-nos no YouTube, entra lá, não é? Nosso canal é Pastor Profeta Carlos de Oliveira. Os céus proclamam a glória de Deus. Deus abençoe vocês, meu irmão. E se Deus permitir, amanhã, a partir das 18 horas, estaremos novamente aqui. Eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. A paz do Senhor e Deus abençoe.